quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos e executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a Davi, seu pai. Viverei no meio dos israelitas, não o abandonarei, Israel, o meu povo. Agora, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Diz assim a Bíblia para nós. Chegou? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Pai querido, fala conosco nesta noite. No nome de Jesus eu peço que o Senhor dirija os nossos passos e possamos ver, ó Pai, a Tua glória sendo estabelecida em cada coração. É o que eu peço hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém. E você vai sentar, meu querido. Mas a hora que você sentar, você vai dar a sua melhor salva de palmas. Dá glória a Deus. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Amém. Espero que todos estejam bem. Essa palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje, ela fala conosco sobre seguir a planta. Qual é a planta que a igreja precisa seguir nos dias de hoje para a sua vida espiritual ir bem? A Bíblia. Querido, se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não conhecermos a palavra, certamente nós vamos ter dificuldades. Quando eu faço casamento, só para você entender, quando eu vou fazer uma cerimônia de casamento, lá no final da cerimônia, onde eu fiz isto, eu pergunto assim: qual é o penhor que você traz diante do altar? Então eu já combino com o padrinho, com o noivo, ele fala as alianças. Aí ele vem a entrada das crianças com as alianças. Aí eu abro a Bíblia de frente para eles. É um detalhe que às vezes ninguém está observando. Eu abro a Bíblia de frente para eles e coloco as alianças deles no Salmo 126, 127 e 128. Não é só para tirar foto, para ficar bonito. A maioria dos fotógrafos já trabalhou comigo em casamento, eles sabem que eu vou fazer isso, eles já se posicionam. E eles vêm, e quando eles não vêm, eu peço para eles bater a foto em cima da Bíblia, onde estão as alianças. Por que, pastor, o senhor faz isso? Porque diz assim, ó: se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não edificar a cidade, não adianta guardar o sentinela. Olha o Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção para aquele que teme o Senhor. Então é proposital. Não é algo assim só para ficar na foto, para ficar bonito, não. É para que a pessoa possa ver, num dia de crise, ela vai rever as suas fotos de casamento. Ela vai deparar com aquela foto, se tiver salva ali na sua checklist, no seu álbum. Ela fala: meu Deus, coisa linda. Então as coisas não são feitas de forma
por acaso, são feitas de forma intencional, porque a gente acredita no poder da palavra de Deus. Se falar para mim assim, Bruno, Roberto, Nel, duas coisas que são muito difíceis da Bíblia. Primeira coisa que eu vou falar para você que é muito difícil seguir a planta é perdoar. É perdoar. Não é fácil perdoar pessoas. Alguém fala assim, eu não guardo mágoa, eu guardo nomes. Isso é guardar a ira no coração para um dia você usar. Abre um parênteses na pregação, não falei nos cultos, vou contar uma fofoca para você. Quem gosta de fofoca, irmão? Uma fofoca, Bruno. Davi foi morrer. Davi estava velhinho e ia morrer. Aí ele chama Salomão e fala assim, Salomão, vem cá. Vamos conversar. Está aqui a planta do templo, Salomão. Isaac, Emerson, mais os construtores estão aqui. Coisa mais difícil do mundo é alguém seguir uma planta. Quando a construção está se levantando, eles quebram parede para abrir outra porta. Tira uma porta, põe uma janela. Tira uma janela e coloca um fechamento. Enfim, as coisas mudam. Está aqui a planta, Salomão. Segue a planta. Obedeça tudo que está aqui. Se você ler 1 Crônicas 28, 11 ao 22, ali dá toda a construção detalhada, até como que era para fazer os cálices, as mesas, o banheiro, a tesouraria. O templo de Salomão não foi um templo grande, irmãos, foi um templo de 9 metros de largura, por 13,5 de altura, e 34 de comprimento, mas era cheio de detalhes. Davi disse para o filho dele assim, filho, ao pai foi proibido construir. Deus disse que eu derramei muito sangue. Eu precisei conquistar, eu lutei contra moabitas, filisteus, edonitas, amonitas. Houve muita guerra na minha vida. Teve um dia, filho, que eu estava desesperado e com fome, eu entrei num templo e lá só tinha pão da propiciação, então tem a troca dos pães. Naquele dia trocaram os pães, eu peguei os pães trocados e comi enquanto chegou o pão novo. Aí quando eu fui sair para ir embora, eu perguntei, tem alguma espada aí? Saiu um camarada lá, um sacerdote, falou assim, tem sim. Tem uma espada que só você tem condições de usá-la. Sabe, filho, aquele dia mudou a minha vida, porque aquele dia eu voltei para a luta. Eu estava desanimado, eu estava entristecido, eu estava me perdendo em algumas situações. E aquele homem disse assim, essa espada que está aqui envolta num pano é a espada do Golias. Quando eu peguei a espada que foi do Golias, que eu venci Golias com a sua própria espada, aquilo para mim foi como se fosse um déjà vu. Voltei a ver que eu podia continuar fazendo. E hoje eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, pegue as espadas da sua peleja e vá fazendo. Não entregue os pontos, não. Pegue as espadas que um dia você já foi útil, que um dia você já foi guerreiro nela, que um dia você já foi valente nela, e volta para a luta. E Davi então pegou aquela espada e saiu de lá alimentado e fortalecido. Mas agora Davi estava velhinho e foi passando para os filhos dele, para o filho dele. E Davi falou assim, tem 6, 7 pessoas que você precisa acertar as contas antes de começar a governar. Fulano e Beltrano você pode executar. O outro também você pode executar. Esse aqui não. Esse aqui ele foi útil em algumas coisas, mas ele se voltou contra. Então faz o seguinte, você vai dar um limite para ele. Você vai chamar ele aqui e vai dar um limite para ele. Ele vai poder andar de Santa Terezinha até Saltinho. Então esse é o limite dele. Ele vai cuidar de gado nesse período, ele vai cuidar de fazendas nesse período, ele vai trabalhar, ele vai comprar, ele vai vender, ele vai fazer horta, o que ele fizer nesse pedaço de Saltinho até Santa Terezinha, tranquilo. O dia que ele colocar
10 centímetros fora do limite, você executa. Passou tempo, irmão. Acho que eu não lembro agora quanto tempo passou, porque não estava no meu foco de pregação, não contei de manhã. Vamos supor que passou uns 10 anos. O camarada foi ganhando liberdade, foi andando para lá e para cá. Um dia chegou alguém e falou assim: aí, sabe o fulano? Foi visto lá em Tietê. Sabe o fulano? Foi visto lá em Artemis. Chama ele. Foi te dado um limite. Você desrespeitou os limites. Então agora você paga por isso. Você será executado. Davi orientou o filho dele de como proceder. Mas perdoar não é fácil. É fácil perdoar? Se pudesse arriscar aquele que te ofendeu, a Bíblia diz: se alguém te ofende, dê também a outra face. Quer ver outra coisa que não é fácil na Bíblia? É ter paciência com pessoas. É tolerar pessoas. A Bíblia fala isso como suportar uns aos outros. É fácil suportar algumas pessoas? Na sua cabeça já veio um monte de nome aí. E talvez o seu nome foi na cabeça de outros. Entendeu? Olha, é fácil suportar pessoas. Tem gente que acha que ele pode falar o que quiser, não pode. Tem gente que acha que pode andar do jeito que quiser com todo mundo, não pode. Tem limites. Deus estabelece alguns limites. Eu sou muito brincalhão, irmãos. E a pessoa que é brincalhona, ele tem que aguentar a brincadeira. Tem ou não tem? Um dia, um dos nossos pastores, nós voltamos de uma viagem cansativa e paramos num culto ainda em Campinas. Lá um dos pastores foi brincar com um pastor nosso. Estava todo mundo brincando. Aquele pastor não gostou da brincadeira. Olhou para o pastor e disse assim: você passou a linha tênue da nossa amizade. Nossa, eu olhei aquilo, fiquei quieto. Depois no carro a gente tem que corrigir. Então eu falei assim: então a partir de hoje, você está proibido de brincar com ele. Se você vai andar comigo, você está proibido de brincar. E nós não vamos mais brincar com você, porque você não suporta a brincadeira. Pronto, resolvido o problema. Andamos juntos, caminhamos juntos, sentamos nas mesmas mesas juntos e está resolvido. Agora, não é fácil suportar pessoas, não. Se pudesse tirar esse versículo da Bíblia, você acha que nós pregadores já não tínhamos tirado? Mas isso nos forja, isso nos corrige, isso nos orienta, isso trabalha o nosso ego, isso trabalha a nossa personalidade, isso é de Deus na nossa vida. Irmãos, imagina Jesus suportando aquele ladrão da cruz, imagina Jesus suportando Caifás, Anás, suportando Pilatos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes da época. Pilatos era o governador de Roma que trabalhava em Israel. Tinha que suportar um estrangeiro dizendo leis do país dele para ele. E outra, Jesus nem desse reino era do céu. Quando se aflorou a dor de Cristo na cruz, e ele pede água, ele dá um vinagre, e alguém vem e fura ele ainda e sai água misturada com sangue. Tudo isso é profético, tudo isso é proposital, porque a água antigamente David purificava as pessoas do seu pecado, mas agora nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo na nova aliança. Vou dizer de novo, você é purificado pelo sangue na nova aliança. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo aqui? Ele falou assim: se eu quisesse, eu ia orar meu pai, ia mandar 10 mil anjos aqui. Um anjo um dia desceu. Esses anjos de guerra que Deus tem, que está aqui hoje para cuidar de você,
Vou dizer de novo, tem anjo de guerra indo na sua frente hoje. Tem anjo de guerra acompanhando você hoje. Você não veio só para o culto de Santa Ceia, não. Você veio para o culto para dizer: o Senhor é o meu escudo. Deus mandou um anjo, 186 mil soldados foram exterminados. Um anjo. Ele falou assim: baixa a bola aí, porque se eu quisesse, o Pai mandaria 10 miríades de anjos aqui agora. Uma miríade, 10 mil vezes 10, 100 mil anjos agora aqui. Já está um batalhão de anjos aqui agora, para nos proteger. Mas convém, pastor Marcelo e Viridiana, que eu passe por isso. Convém que eu passe por isso. Porque um dia, 8 de março de 2026, às 12 minutos para as 8 horas da noite, a igreja sede de Piracicaba vai estar reunida para celebrar a ceia em memória de mim. E eles vão dizer assim: eu estou comendo e bebendo em memória. Mas da Bíblia a gente não pode tirar nada, Júnior, a gente tem que seguir. Já disse Jesus: maldito aquele que tirar uma vírgula disto. E a Bíblia não pode ser adaptada. Hoje a gente está vendo pessoas adaptando a Bíblia. É o que mais nós estamos vendo hoje, é a adaptação. As pessoas se adaptam à palavra de Deus para que elas possam fazer aquilo que elas acham que são certos. Mas quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Aqueles que são mansos de coração, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que amam ao Senhor e seguem a sua palavra, que segue a planta. Deus dá uma planta para Salomão, através do rei Davi, que recebe a planta de Deus. Mas Salomão não era como Davi. Salomão era diferenciado. Davi era guerreiro. Davi escreveu Salmos. Salomão escreveu Provérbios. Salomão escreveu Eclesiastes. Salomão escreveu Cantares. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Então o que tinha Davi era uma força, uma instrumentalidade. Ele era um instrumento da mão de Deus para conquistar, para avançar, para ir. Davi não tinha problema com espada. Davi não tinha problema de estar no meio da guerra. Salomão era mais reservado. Salomão veio do casamento de Betseba, a mulher de Urias. Deus havia confrontado Davi com a perda do primeiro filho, que Betseba estava grávida. Davi escreve o Salmo 51. Tem uma coisa que a gente tem que entender que Deus é longânimo, ou seja, tardio para irar e pronto para perdoar. Deus corrigiu Davi, corrigiu a rota de Davi, e nasceu de Betseba um filho chamado Salomão. Não era o primogênito era Absalom. Absalom devia ser o rei, mas Absalom deixou encher o coração dele. Sabe uma coisa que Absalom fazia? Sabe por que Absalom não foi o rei? Porque Absalom corrompeu o seu coração, não seguiu a planta. É como as pessoas vêm para o culto para adorar a Deus, e a pessoa fica na porta falando mal da igreja, do pastor, do louvor, do diaconato, daquilo outro. E ela junta uma rodinha para ajudar a falar mal. Isso não acontece aqui. Não acontece. Mas aconteceu com Absalom. Sabe, Absalom criou um grupo de WhatsApp para falar mal da igreja. E as pessoas iam junto. Absalom teve um fim triste, irmão. Absalom teve um fim. Sabe o que eu acho mais incrível? Que as pessoas não percebem que elas estão pagando o preço. Eu libero sobre a sua vida hoje, que o Senhor tire todas as escamas dos meus olhos e dos seus,
porque nós vamos viver um milagre, o sobrenatural. Absalão era para ser o rei, mas não foi. O coração dele estava corrompido. Não foi o Adonias o rei, o coração de Adonias também estava corrompido. Caiu na mão de Salomão o reino de Israel. E Salomão está diante de Deus, menino novo, e Deus fala: você vai ser o rei de Israel. Ele tinha que substituir o pai, Davi, o homem do Golias, o homem das grandes conquistas. Você vai ter que substituir seu pai, Davi. E assim como foi com seu pai, eu vou ser com você, mas segue os meus preceitos. Segue os meus preceitos, segue a planta que vai ficar estabelecida. E ele fala: então me dê uma coisa só, eu preciso de sabedoria para que eu possa confirmar o meu reino. E Deus falou assim: assim como você, Salomão, não me pediu poder, força, mas pediu sabedoria, eu vou dar sabedoria para você. E nenhum homem debaixo do céu terá a tua sabedoria antes e depois. Albert Einstein foi sábio, mas não tem a sabedoria de Salomão. Você pode ser um gênio, mas não tem a sabedoria de Salomão. Que de Salomão era lá em cima, era coisa extraordinária. Aí falou assim: mas como você me pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza e poder. E eu profetizo na sua vida. O que é mais fácil para Deus? Dizer para o paralítico: perdoados os seus pecados, ou levante e anda. E para que saiba que o Filho do Homem, André, tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta e anda. E eu estou aqui para dizer hoje, para que saiba que Deus tem poder de abençoar a sua vida. Receba milagres sobre a sua casa. Receba milagres sobre a sua vida. Receba milagres sobre a sua família. Receba agora, em nome de Jesus, manifestações de Deus que mudarão a sua história. Deus está aqui. Eu vou dizer de novo: Deus está aqui. E Salomão começou a governar. E pega tudo para fazer. Mas Davi foi bacana. Davi foi diferenciado. Deus, deixa eu construir. Não, você não pode. Então deixa eu ajudar? Pode. Então Davi pegou 3.500 quilos de ouro do seu tesouro particular e reservou. Tudo ali tinha que ser banhado a ouro. Lê na sua casa 1 Crônicas 28, do 11 para frente. Ele pegou 35 quilos de prata e reservou. Ele mandou cortar madeiras e reservou. Ele mandou entalhar pedras, e eles entalharam pedras grandes. Tem uma foto do templo aí, Juninho. Aí Salomão vem para governar, então ele tinha já um começo, um start. Salomão era diferenciado, ele contratou 30.000 funcionários para buscar pedras, para que sejam pedras de encaixe. Sabe o que eles faziam? Eles não faziam barulho dentro do templo. João, eles não faziam barulho aqui. Aqui eles encaixavam a pedra em silêncio, em reverência àquilo que eles estavam construindo. Eles faziam barulho lá fora, mas quando eles traziam a pedra para o templo, era só para encaixar. Todo mundo em reverência. Estamos construindo o templo do Senhor. E em 7 anos ele terminou, com os ferramentais que ele tinha. Obrigado, Juninho. Mas ele fez mais coisas. Ele fez coisas, irmãos, bacana. Ele organizou o reino. Quem não gasta tempo se organizando, vai gastar tempo procurando. Lá em casa, Júlio, e acho que não é diferente da casa de muitos aqui, Israel, existe uma manifestação de Deus. Lá na minha casa tem o espírito de revelação. Eu vou falar por quê. Às vezes eu saio mais cedo, 6:30 da manhã, eu acordo 6:23. Por quê, pastor? Porque o relógio está 6:23, é a hora que eu acordo.
Hoje eu acordei, falei, meu Deus, já é 6h23, era 3h33. Eu falei, meu Deus, tem mais 2 horas para dormir, mais 3 horas para dormir. Aí, irmãos, eu acordo assim, eu estou procurando coisa, eu não quero acordar a Lourdes. Mas eu estou procurando alguma coisa assim, eu não estou achando. Aí o Espírito de revelação se manifesta, Estela. Ela fala assim, o que você está procurando está debaixo daquela roupa e tal lugar lá. Eu falo, meu Deus do céu, a mãe de Ná está aqui e eu não sabia. tem olho na testa. A hora que eu passo assim, eu falo assim, mas estava aqui, eu não achei. Quem é assim aqui também? Levanta a mão. Na casa de quem que é assim? Na sua também, Hermes? Na sua também? Rubens? Na sua também? Elas têm o dom. Mas se você não organizar suas coisas, irmãos, ele criou secretarias, vamos lá, ele criou uma secretaria de economia, ele criou uma secretaria de saúde, ele criou uma secretaria do meio ambiente, de administração, ele criou caminhos para que pessoas o ajudassem. Outra coisa, ele não era guerreiro, mas ele precisava de soldados, então ele estabeleceu uma grande força armada. Ele treinou os soldados para a batalha. Outra coisa que ele fez projetos de construções. Nós precisamos ter projetos de construções na nossa vida. Porque você também está construindo um templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem? Ou não sabemos que somos santuário de Deus? Que o Espírito Santo habita em nós? Meu querido irmão, o Espírito Santo habita em você. Você é santuário do Altíssimo, dá glória a Deus. Você está construindo você. Deus vai habitar numa casa desorganizada? Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba, você lembra lá? Pousou. Pousou no ombro, na cabeça de Jesus e permaneceu nele. Você imagina você andar com uma pomba em cima do seu pescoço, do seu ombro, na sua cabeça? Você tem que tomar cuidado para ela não voar, para ela não se espantar, para ela não bater asas. Você carrega o Espírito Santo sobre você, dentro de você. Tem que responder para pessoas com o Espírito Santo, tem que andar na rua com o Espírito Santo. Não é chegar aqui, Espírito Santo, por favor, eu vou ter que entrar aqui, mas aqui não dá, esse ambiente não é para o senhor, viu? Fica aqui, porque esse ambiente eu sei resolver. Não, ele não pode. Não podemos extinguir o Espírito, não podemos apartar o Espírito, não podemos ter salas secretas para Deus na nossa vida. Não, o Senhor é Deus e Senhor absoluto de tudo que nós temos. Ele habita em você, Ele mora em você, Ele anda com você, Ele vive em você. Você pode dar um glória a Deus hoje aqui nesse lugar? Oh, glória a Deus! Fala comigo assim: o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E eu estou, obrigado, em construção. Você está em construção, meu irmão. Deus está construindo coisas sobre a sua vida e coisas que vão durar. Salomão, sabe o que ele fez? Ele explorou as minas. Lá tinha muita mina de ferro, de prata. Lá tinha muita mina de ouro, lá tinha muitos minerais preciosos. Ele explorou isso. E aí ele sabe o que ele fez? Com a exploração disso, ele criou empregos. Ele desenvolveu a indústria de metais. Então ele organizou o reino, ele cuidou da segurança do reino, ele
abriu caminhos de empresa, ele criou projeto de construções. Irmãos, ele fez algo que ninguém fez. Ele traçou um caminho que ninguém traçou. Ele pegou toda a conquista do seu pai e transformou em algo muito proveitoso para o povo. Sabe por quê? Salomão seguiu a planta. Quando a gente segue a planta que nós nos dada, quando a gente segue a palavra de Deus, a vida cristã se baseia na palavra de Deus, não podemos distorcê-la. A vida cristã se baseia na palavra de Deus. E quando nós fazemos isto, Deus vem e enche a sua casa, que é você, com a sua glória. Hoje eu estou dizendo para você, igreja, viva o sobrenatural. A banda pode subir. Viva o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Agora guarda essa frase. Deus nos capacita e nos abençoa. Fala comigo, Deus nos capacita e nos abençoa. Agora bem forte, e o Senhor meu Deus, Ele me capacita, mas Ele me abençoa. Mas guarda essa frase. Mas nós que escolhemos o caminho da fidelidade. Irmãos, quantas pessoas conhecem gente talentosa, mas talentosa mesmo? Irmãos, gente talentosa que não, até hoje, não conseguiu virar a sua vida. Levanta a sua mão. Conhece? Às vezes você conhece, irmãos. Por que todo construtor só paga pedreiro de sexta-feira à tarde? Porque se pagar sexta-feira de manhã, ele mata o dia. Não todos, toda regra tem exceção. Porque tem muitos pastores talentosos que pregam bem, irmão, e prega bem, irmãos. Eu já sei, eu não sou pregador. Eu conto história. Se eu tivesse 5% da unção que a Lourdes carrega, eu estava feito. Mas eu tenho disciplina. Eu me desvio do mal. Eu penso em você antes de qualquer atitude. Eu carrego o Espírito Santo. E toda vez que eu posso deslizar, eu tenho que logo correr para a presença, porque eu não posso viver sem a alegria da salvação. Quem não tem talento tem que se esforçar mais. Mas quantos músicos têm talento, irmãos? Quantos jogadores de futebol? Esse dia eu estava vendo um jogador de futebol. Estava em casa, apareceu aqueles. Logo de manhã apareceu uma reportagem. Não vou falar o nome, se você quiser procurar na internet, você procura e acha. 5ª vez que foi preso. Uso de droga. E para manter o vício, estava roubando o supermercado. Com todo o talento de ser um jogador de futebol da mais alta estirpe. Jogou na Ponte Preta, no Corinthians. O que ele fez com o talento dele? O que você faz com o seu talento? A capacidade vem de Deus. Salomão recebeu a capacidade e seguiu a planta. Lá, quando Salomão estava mais experiente, Deus falou assim: Salomão, eu não preciso que os meus reis sejam medidos pelas suas mulheres, pelos seus cavalos e pelos seus carros. Salomão, irmãos, casou com Moabita. Salomão casou com Edonita. Nada contra, irmãos, mas Salomão misturou a sua descendência com a descendência de Moabe e de Edom, que foram frutos das filhas de Ló, do incesto com o seu pai. Olha o que ele colocou dentro da casa dele. Ele não se contentou em ter 2 mulheres, 4 mulheres. A época permitia. Hoje é uma só, viu? Ele está falando. Ele arrumou 1000. 1000. Irmãos, 1000 mulheres. A semana tem 52. O ano tem 52 semanas. Se ele fosse ver uma a cada semana, levaria 20 anos.
Aquilo fez uma mistura muito forte na cabeça de Salomão. Até que Deus permite que ele escreva o Eclesiastes. E no final da vida dele ele fala assim: tudo isso é vaidade. Eu andei pelo caminho da vaidade. Salomão se arrependeu? Lógico, se arrependeu. Mas ele podia ter seguido a planta até o fim, não só para construir o templo. Então todo projeto que Deus entregar para você hoje, receba essa palavra. Vai ficar difícil. Tem hora que você vai pensar que não é para você. Tem hora que as portas se fecham e quando não fecha, alguém fecha. Mas o Senhor é o Senhor poderoso na sua vida, que está aqui com a minha boca para dizer para o seu coração: não me negue. Continue crendo na minha palavra. Dependa de mim, porque o sobrenatural vai acontecer na sua vida. E aquele que crê vai dando glória a Deus. Canta a igreja, enquanto os pastores sobem, o diaconato entra. Canta, canta, cante ao Senhor e glorifica o teu nome. E aí você diz assim, ó: Santo Espírito, enche a casa, vem transforma e faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transforma. Meu Deus, mais uma vez, canta essa parte. E vem transforma e faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transforma e faz fluir o teu agir. Agora abra suas mãos assim, ó, e receba essa palavra de oração para a sua vida. Turi abaixo. Santo Espírito de Deus, estamos com um coração grato por estar na tua presença. Que privilégio, meu Pai, que o Senhor nos concede através da obra da cruz. E meu Pai, o Senhor veio falando fortemente aos nossos corações que devemos seguir a planta, porque o Senhor já deixou tudo preparado para nós. O Senhor já deixou o direcionamento, o Senhor já nos deu o teu Santo Espírito. E nesta noite, ó Pai, diante do altar nós fazemos um concerto com o Senhor, que nós sim, Pai, queremos seguir esta planta. Queremos, ó Pai, estar na tua presença, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Por isso, Senhor, nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e derrama do teu Santo Espírito, pois estamos firmados na rocha inabalável que se chama Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Quantos estão fortalecidos no poder da palavra? Hoje é uma noite especial, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, segura o versículo. Aqui está um pedaço de pão. Ele é farinha, água, sal, o açúcar, ovos, é pão. Depois da oração, continua pão. Mas a simbologia que ele carrega, é muito forte. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós seguimos a planta agora, na hora do serviço da ceia. Porque ele tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é um memorial daquilo que aconteceu na cruz em nosso favor. Quando você comer esse pedaço de pão partido, você vai ter saúde, cura. Hoje de manhã um irmão deu um testemunho aqui. Eu salvei o telefone dele no meu celular como velório. Porque na pandemia ele perdeu 4 parentes, ou 5, não me lembro ao certo, 4 eu sei que é. Ele ligava para mim toda semana: pastor, morreu minha pessoa, morreu, pastor, morreu. Tudo gente próxima. Jorge Bacinello é o nome. Que dó que eu fiquei. Falei: vai desviar. Ele demorou para vir no presencial, mas ele estava sempre online, sempre passando aqui pegando Santa Ceia. E agora em janeiro, na casa dele tomando a ceia, o pastor falou do pão. Nós explicamos a ceia. Lembra que eu preguei isso com o folder na mão? Ele pegou o cálice, depois que foi aberto, passou o dedo naquele suco da uva e passou no seu joelho. Seu joelho estava terrível, até para sentar. Naquele dia, ele dobrou o joelho e sentou, falou assim: meu Deus, dobrou o joelho e orou na hora da oração. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Passou um mês inteirinho, o joelho não doeu mais. Ceia de fevereiro, ele falou assim: vou fazer a mesma coisa. Fez a mesma coisa, o joelho estava curado. E hoje ele veio no culto para dar o testemunho da glória a Deus. E eu mudei de velório para sangue de Jesus tem poder. O evangelho tem que funcionar, não adianta ser bonito. O evangelho tem que produzir, não adianta ser belo. Ele tem que produzir. Então o pão, semelhantemente, depois de comer o pão, ele pegou o cálice. Ele falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O suco da uva, o sangue de Jesus perdoa pecados. Ele causa, Lázaro, proteção em nossa volta. Hoje Deus está protegendo você. Hoje o sangue está cobrindo os teus pecados. Aí ó, 26, porque 26 diz assim: porque sempre comer o pão, beber o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje nós estamos dizendo: Maranata, a hora vem Jesus. Aí o 27 diz assim, ó: portanto, não como pão e não bebo cálice sem conhecimento. Indigno quer dizer sem conhecimento do que está fazendo. Hoje nós estamos comendo pão sabendo o que nós estamos fazendo. Estamos tomando cálice sabendo o que estamos fazendo. E aí a Bíblia fala: examine-se, pois. Ou seja, você olha para você. É você que olha para você. Pastor, mas eu pequei, eu sou pecador. Quem não é? Aí eu vou para João, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Dá uma palavra para você: bem-vindo à mesa. Vou dizer: bem-vindo à mesa. Essa é a mesa que você tem que sentar, a mesa do Senhor Jesus Cristo. Quantos que estão aqui hoje? Você que está aqui hoje, que está no templo, quando você entrou, você acabou não pegando o cálice, precisa do cálice, levanta a sua mão. Tem alguém? Tem? Enquanto isso, nossos pastores vão estar servindo os nossos diáconos que estão aqui, os nossos músicos que estão aqui. E você agora, só abaixa a sua cabeça por um momento. Senhor meu Deus e Pai,
vamos participar da ceia, tanto no presencial, como muitos estão participando no online conosco agora. E esse é o momento da celebração. Oh Espírito Santo, trabalhe em nosso favor agora. Rei Tcheracatcharabá Xarandarabás. E agora você pega o pedaço de pão, e com o pastor Felipe, nós vamos consagrar esses pães agora. Pegue o pão, fazendo o favor, obrigado. Pegue o pão agora, que é o símbolo do corpo de Cristo, e levante-o ao Senhor assim, numa atitude de fé, de confiança, e oremos. Espírito Santo de Deus, nesta noite, a tua igreja reunida, Pai, nós consagramos este pedaço de pão que representa o teu corpo moído naquela cruz, por amor de nós, e esse sacrifício é que nos dá a vida eterna. Nós cremos que ao consagrarmos esse pedaço de pão nessa noite, ele recebe a virtude do teu Espírito Santo para nos curar, Pai. Curar o nosso físico, curar o nosso emocional, curar o espiritual, sarar as feridas. Então nós te pedimos que ao comermos esse pedaço de pão, que aquilo que nós precisamos que seja restaurado e curado, que assim seja feito, ó Pai. No interior, no coração, no emocional, no físico. Se alguém aqui está doente, que saia curado dessa noite ao comer esse pedaço de pão. Nós consagramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Agora coma com alegria e com convicção. Agora você pega o cálice, com toda a alegria do seu coração, o símbolo do sangue de Cristo. Aleluia. Isso é espetacular, igreja. Isso traz uma vida dentro do corpo. Agora levante-o ao Senhor assim, ó, e oremos. Espírito Santo de Deus, nós consagramos neste momento esse suco de uva que representa o teu sangue vertido naquela cruz. Que ao tomarmos, Espírito Santo, nosso coração possa ser curado, que a nossa aliança com o Senhor possa ser restaurada, que nós possamos voltar à primeira essência, que os nossos corações possam ser fortalecidos através desse suco de uva, para nós vivermos, caminharmos mais um mês que nos está proposto, Pai. Nós consagramos a Ti, que recebemos força, poder e graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Beba como um filho na mesa do Pai. Que coisa boa. E agora você dobra o seu joelho, se você pode, para ter um momento de oração com Deus, para ter um momento de busca com o Pai agora. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso de Jacó. O universo chora, Vem, Pai. o sol se apagou. Chorianderki, Barabá, Ali Dobote, está Bericandalabás. Chiriandalabariandali, Siniki, Chiriandalabás. Glandarabate, Turiandalebi, Andalebi, Andalabás, seu Suriandalabás. sangue derramou. Anamarabachi, Bericandalabari, Ondolobi, Siribi, Andalebi, Chandalabás. Glandarabás, diaconatos de valor, diaconatos cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo, jovens cheios da presença, homens cheios da graça, crianças renovadas na fé, mulheres inabaláveis na presença de Deus, um exército se levantando nesse lugar. Meu Deus,
Venha ao nosso auxílio, Pai, e derrama a Tua graça, e derrama a Tua força sobre o Teu povo, que nós possamos ver, Deus, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo tratadas por Ti, Pai. Tu és Deus, Pai, nós somos servos. Vai se colocando de pé, igreja, como valente do Senhor. Ele está aqui. Jesus está aqui, adore. Glorifique o nome dele, aleluia. Exalte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Abra os seus lábios agora para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, de glórias. Adore, 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 adore. Recanda lama, surianda lama, chuina lama nai. Recanda lama, chuina lama. Você que é batizado do Espírito Santo, fala em outras línguas. Adore ao Senhor em mistérios. Manifesta o Teu poder no meio da igreja, Senhor. Manifesta o Teu poder no meio do Teu povo, Deus. Começa a tocar sobre cada vida agora, Pai querido, em nome de Jesus. Batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor. Sela com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Se há enfermos em nosso meio, traz cura, traz libertação, traz renovo, aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Agora sabe o que você faz? Dê as mãos, une as fileiras assim, ó. A glória do Senhor está na casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por esta noite, glória a Deus por essa mesa posta, pelos elementos consagrados, a igreja reunida, a igreja na unidade do Espírito, sendo fortalecida nesta noite. Todo espírito de fraqueza, todo espírito de dúvida, todo espírito inconstante, você não tem poder de ficar aqui. Nós estamos repudiando você, nós estamos mandando você embora. A igreja agora revestida de graça, revestida de autoridade e sabedoria. O Senhor que tratou com Davi, o Senhor que tratou com Salomão, é o Deus que trata com a igreja dele. Esta noite é a noite que o Senhor nos chamou para trazer direção, para trazer seguimento, para trazer instrução. Perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa pequenez, a nossa insignificância, e levante aqui uma geração forte, homens fortes, mulheres fortes, jovens fortes, crianças compromissadas com o reino, compromissadas com o evangelho. A igreja agora sendo revestida de autoridade, de poder, de ação. Incendeia, Senhor, as nossas lâmpadas, incendeia o nosso coração, direciona famílias, da sabedoria, da graça, Senhor. Traga intrepidez, traga ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda resistência vai caindo por terra e a graça de Deus se estabelece em nome de Jesus. Orabalabá. Agora levanta as tuas mãos assim. Solta a mão. Aí, Paulo. Aí, galeria. Coisa linda. Com as duas mãos erguidas assim, ó. Canta essa expressão. Ressuscitou.
E agora a igreja cheia do Espírito Santo, dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. A sua melhor salva de palmas. Dá glória a Deus.